Olá, eu me chamo Laércio Henrique e vamos estar aqui ministrando a disciplina Eletrônica Aplicada, aula 2, para o curso de Técnica em Eletrotécnica, do CESP. Sobre a aula. Bem, nessa aula a gente irá apresentar algumas aplicações dos diodos em circuitos elétricos. A aula está dividida na primeira etapa a gente vai apresentar a curva característica do funcionamento do diodo, seguindo tipos e aplicações dos diodos e também a aplicação desses diodos em circuitos retificadores e também circuitos reguladores de tensão. Como vimos, o diodo ele só conduz a corrente elétrica em um único sentido e quando está diretamente polarizado. Como aqui a gente pode observar na curva característica, ela pode ser dividida em 3 seções. Na primeira seção, mais à direita, a gente tem a seção de condução do diodo, quando ele está diretamente polarizado, onde a corrente direta passa a fluir por ele. A segunda seção, a intermediária, a gente tem uma corrente de fuga, que é quando o diodo está em bloqueio, na situação de bloqueio, ou seja, nessa região ele está inversamente polarizado. E esse terceiro setor, que é no setor de disrupção, quando é aplicada uma tensão reversa no diodo, muito maior do que a tensão que ele suporta, fazendo com que passe a fluir uma corrente de ruptura por ele. Durante a condução, na polarização direta, o diodo passa a conduzir com uma queda de tensão em cima dele, denominada de V0. Essa queda de tensão V0 ela é de cerca de 0,7 volts para diodos à base de silício e 0,3 volts para diodos à base de germânio. O diodo, como vimos, ele permanece em bloqueio quando ele está inversamente polarizado ou quando a tensão, mesmo que diretamente polarizada sobre ele, é menor do que essa tensão V0, que é a tensão de condução do diodo. Outro tipo de diodo que a gente tem é o diodo Zener. Esse diodo ele é conhecido como diodo regulador de tensão, no qual esse diodo ele opera na função reversamente polarizada. Quando é aplicada uma tensão reversa sobre o diodo Zener, ele, na saída dos terminais dele, ele passa a manter o valor da tensão de saída constante. Mesmo que essa tensão, mesmo que a corrente tenda a aumentar reversamente, ele consegue manter a tensão na saída da carga constante. Ou seja, esse diodo ele é bastante utilizado para corrigir sinais de tensão que você quer manter um valor fixo para alimentar uma determinada carga, como, por exemplo, uma fonte de alimentação de um carregador de celular, entre outros. Assim, esse diodo Zener, ele é feito para trabalhar diretamente com a polarização reversa dele. Para a gente dimensionar esse diodo, é necessário atentar-se a alguns parâmetros do diodo Zener, onde o primeiro parâmetro é a tensão de regulagem, ou seja, é a tensão que ele manterá constante durante todo o tempo em que ele estiver em uma operação. É muito importante se atentar à tensão de regulagem, porque quem determinará essa tensão, no caso, será a carga que esse diodo irá alimentar. O outro parâmetro é a corrente mínima de operação, ou seja, o diodo ele só vai realizar o correto funcionamento a partir do momento que a corrente aplicada sobre ele ultrapasse esse valor de corrente mínima. E o outro parâmetro é a corrente máxima de operação. Ou seja, é o valor máximo que esse diodo ele é capaz de conduzir até o momento em que ele não venha a ser danificado, venha entrar em curto e passe a modificar as suas funções, o seu funcionamento correto. Outro tipo de diodo bastante comum é o LED, que é o mais conhecido, onde a sua principal função é emitir luz. Aqui a gente tem alguns tipos de LEDs, que temos os LEDs difusos comuns, LEDs de alto brilho, que são os utilizados em lâmpadas. Temos as fitas de LED, que ultimamente estão sendo bastante utilizados para dar harmonização a alguns locais, realizar o contorno de móveis, é bastante utilizado. E também a matriz de LEDs, que é a mais utilizada para a confecção de TVs, televisões de LEDs,
na qual ela possui um conjunto de LEDs, uma matriz de LEDs, que variam a sua cor e sua intensidade do brilho de acordo com a tensão que é aplicada sobre eles. Outro equipamento eletrônico que utiliza, né, materiais semicondutores são as fontes de alimentação. Ou seja, a fonte de alimentação ele é um dispositivo, né, responsável por converter a tensão elétrica, que seja alternada, né, e alta, que é a que a gente obtém na tomada, para um valor de tensão menor ou igual, que pode ser também alternada ou contínua, dependendo do aparelho eletrônico. Como exemplos aqui, a gente tem uma fonte estabilizadora e também uma fonte de alimentação, que é o carregador de um notebook. Pode ser utilizado também, considerado como fonte de alimentação, carregador de celular, bateria também é uma fonte de alimentação, entre outros. Nessas fontes de alimentação, elas necessitam de alguns circuitos para realizar a conversão da tensão alternada que ela recebe da tomada para a tensão contínua na sua saída, no qual são utilizados retificadores. Esses retificadores, eles são basicamente construídos à base de diodos, como a gente vai ver mais à frente. Aqui a gente tem um exemplo de um retificador, que ele converte a tensão alternada em contínua, que é o retificador de meia onda. Por que meia onda? Porque ele consegue transmitir para a sua saída, para a sua carga, uma tensão contínua durante apenas um semiciclo de condução da corrente da tensão alternada. Esse retificador ele é composto basicamente por uma fonte de tensão, né, associada a um diodo e a carga, que vai receber a alimentação dessa fonte de alimentação. Aqui, nesse circuito que a gente apresentou, a gente pode observar como seria, né, a transferência de tensão da saída, onde a gente tem um sinal de tensão de entrada, né, Vin, e tem aqui em sequência a tensão de saída, Vout, que é a tensão na carga. A gente pode observar que, enquanto o sinal de tensão alternada está no semiciclo positivo, a carga também recebe a tensão de entrada. Ou seja, esse retificador ele é denominado de meia onda porque ele só conduz metade da onda de entrada para a saída. Outro retificador utilizado, né, nas fontes de alimentação são o retificador de onda completa, no qual esse retificador ele já é mais... Ele possui uma maior eficiência do que o anterior, visto que ele consegue transferir, né, durante todo o ciclo do sinal de tensão alternada, consegue transferir energia para a saída, na qual esse retificador ele é composto por dois diodos associados à fonte de tensão com derivação central e a carga. Detalhe para esse retificador de onda completa é que ele necessita de uma fonte de alimentação que possui inversão de polaridade, ou seja, possui uma derivação central na sua constituição. Em sequência, a gente pode ver como seria, né, a saída, o sinal de tensão na saída desse retificador, na qual é realizada a transferência de energia durante todo o ciclo da tensão de entrada para a carga. A carga, no caso, que a gente considerou foi um resistor. Ou seja, esse retificador ele possui uma eficiência maior quando comparado ao retificador de meia onda. Outras técnicas para melhorar ainda mais a conversão desse sinal de tensão em alternada em tensão contínua pode ser a utilização de capacitores para realizar a filtragem desse sinal. Essa parte a gente vai ver na próxima aula. E obrigado e bons estudos.